Olá, estamos no ar também pelo Informa Cidade e na Rádio Câmara nesta sexta-feira, 29 de julho de 2022, sextou, final de semana próximo. E, claro, a gente sempre traz o Geraldo Magela, que é aquela pessoa maravilhosa, tranquila, que vai falar pra gente sobre um assunto extremamente importante nesta sexta-feira, nos preparando aí pro final de semana, pra gente já começando com o pé super direito. Geraldo Magela, muito obrigada aqui agora nos estúdios da Rádio Câmara, né? Primeira vez, né, Geraldo? Verdade. Raquel, para mim é um prazer, viu? Um excelente, abençoado dia para você, para toda a equipe da TV Câmara, para essa gente bonita de Sete Lagoas e região, para os nossos ouvintes, telespectadores, né? Já que estaremos também no Informa Cidade. A partir de 1h, é isso aí. Pois é, um abraço afetuoso, carinhoso, com toda a carga de carinho, de amizade, de energia dinâmica e positiva para toda essa gente bonita que nos agracia com a sua audiência, com o seu carinho e, sobretudo, com a sua amizade, né? Como eu sempre insisto, isso é muito importante. Essa energia, essa troca de energia boa não tem preço, né? É verdade. E na rádio proporciona ainda mais que as pessoas mandam notícias, a gente consegue ler na hora, né? Tem essa interação. Mas na TV a gente está sempre lá firme e forte, com imagens mostrando aí o nosso semblante, falando e dando a nossa cara para abordar assuntos que são fundamentais, porque cultura é vida. E a gente vai falar sobre um tema importante, que são as razões para desenvolver o hábito de leitura. E o Geraldo Magela traz dados importantes que nem eu mesmo sabia, mas que a gente precisa refletir. Porque, Magela, infelizmente, eu tenho um dado aqui que não é muito bacana, não, né? Foi em setembro de 2020, foi lançada a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E essa pesquisa trouxe que de 2015 a 2019 o país perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores, e boa parte deles nas faixas etárias de 14 a 17 anos, de 18 a 24, chegando a 8 pontos percentuais de diferença. Ou seja, ao invés de aumentar, a gente está perdendo. Precisamos estimular a leitura, né, Geraldo Magela? Raquel, sem dúvida. E os dados são realmente preocupantes, né? Esses dias, por exemplo, me preparando para vir aqui, eu até fiz questão de anotar esse dado aqui. Segundo a fonte que eu pesquisei, 44% da população brasileira não lê, de forma alguma. Uhum. E pelo menos 30% dos brasileiros nunca sequer comprou um livro. Olha só. Raquel, e aí foi inevitável para mim uma viagem no tempo, né? Eu tive uma professora que infelizmente faleceu recentemente, chamava-se Maria José Fonseca Amorim. Olha, eu nunca vi uma professora de português que conseguia estimular com tamanha alegria, né? Entusiasmo os seus alunos no caminho da leitura. Então, do primeiro dia de aula ao último dia de aula, leitura era um dos temas. Uhum. Não interessava se nós íamos aprender sobre gramática, sobre análise sintática, enfim, literatura, leitura, conhecimento, era sempre presente nas aulas dela, né? Uhum. E veja bem, tinha a famosa ficha do livro, você lembra? Sim, claro, era uma resenha, né? Uma resenha, né? Eu fiz uma resenha uma vez de Menino de Asas, do Homero Homem, na coleção Vagalume, né? Então veja, é muito sério coleção isso. Vagalume, nossa, eu li alguns, viu, da coleção Vagalume, era muito legal, né? A gente tinha, eu me lembro que até no grupo a gente tinha um rodízio da leitura, um dia da semana a gente tinha um rodízio da leitura e a gente ia lá na biblioteca, pegava um livro, tinha que ler aquele livro e trazer. E a coleção Vagalume, ela era muito forte nessa época, né? Nos anos 90. Raquel, olha, eu não vou dizer pra você que eu li todos, não vou ter essa presunção, mas se eu não li todos, eu li quase todos. Eu leu todos, Magela. Eu li Menino de Asas, eu li Cabra das Rocas, eu li O Caso da Borboleta Tíria, A Ilha do Tesouro, Um Cadáver Ouve Rádio, Escaravelho do Diabo. E eu li uma porção. E Raquel, veja bem, esse espaço que nós temos na TV Câmara, que nós sempre direcionamos o público buscando incentivá-lo a buscar cultura, né? Uhum. E nós já definimos isso, você deve se lembrar bem, quer dizer, o que é cultura? Cultura é um arcabouço de uma opção de coisas, né? Cultura é costumes, cultura é leitura, cultura é cinema, cultura é dança, cultura é música, enfim. Mas eu penso o seguinte, o grande objetivo da cultura, na minha visão, na minha concepção, é o desenvolvimento humano e de uma sociedade, né? De uma sociedade como um todo. Uma sociedade que lê mais é mais fraterna, é mais desenvolvida, é mais consciente politicamente. Então, isso é muito importante, né? Então, veja bem, aí eu pensei no seguinte...
eu gostaria de apresentar 5 razões que justificam o hábito da leitura. Sim. A gente fala tanto nisso, né? Nós devemos ter um hábito de leitura. Eu já falei aqui sobre cada um de nós, criar um desafio para nós, né? Montar nossa própria biblioteca pessoal. Mas aí agora vem, tá, tudo bem, mas então me apresente 5 razões. Pra que eu vou fazer isso? Né? Especialmente para aquelas pessoas que não têm vontade, né? Não acham interessante. E aí a gente vive um momento ainda mais crítico, porque a internet, né, os celulares, os tablets vieram para atrapalhar um pouco mais isso aí. Então há, de fato, a substituição, né? Aquela leitura rápida ali ou não, e nem é leitura às vezes, né? Pegando o celular ali, nem é leitura. E a substituição pelo livro, que é insubstituível, né? É insubstituível. Raquel, veja bem, vivemos na era digital, isso é inevitável, né? Eu sou um administrador, eu não posso fugir dessa realidade, né? Sim. Eu uso ferramentas digitais, por exemplo, na empresa que eu trabalho, para chamar a atenção do meu cliente, eu uso o Instagram, enfim. Agora, veja bem, eu penso que aí é uma reflexão minha. Sim. De repente vai ter quem não concorde, né? Mas eu penso que a sociedade humana está muito escravizada às redes sociais. Sim. Ah, você está condenando as redes sociais, você é retrógrado. Não, de forma alguma, elas têm sua utilidade, têm sua importância. Eu uso, inclusive, né? Mas veja, nós precisamos ter um certo limite, né? E precisamos entender que ela tem o seu objetivo, enfim, mas ela deve ficar no cantinho dela, nós não devemos misturar. E penso eu que a leitura é algo que nós precisamos incorporar na nossa vida. Sim. Veja bem, Raquel, eu vou fazer uma pergunta boba. Se amanhã a Raquel resolver tapar o nariz e parar de respirar, o que vai acontecer? Ela não vai aguentar. Não. Se ela parar, ela decidir que ela não vai mais almoçar, jantar, né? Pois bem... Você vai adoecer, né? Você vai adoecer, você vai morrer, né? Você vai morrer de inanição. Sim. Então, veja bem, a alma humana, a nefesh, a psique, morre de inanição cultural. E olha só, veja bem, Raquel, razão número 1 que eu vou apresentar aqui. Aprender mais. Raquel, se existe uma outra maneira de aprender a não ser estudando e lendo, me ensine que eu não sei. Aí até eu vou querer conhecer. Mas eu não conheço outro caminho, né? Então veja bem, qual o único caminho que nós temos para aprender, para melhorar o nosso vocabulário? Hoje está tão pobre, né? Melhorar o nosso português. E aí, veja bem, Raquel, eu não estou falando de linguagem rebuscada. Eu estou falando de uma linguagem correta. Expressão, né? De se expressar, saber se expressar. Exato. E detalhe, Raquel, eu já vi pesquisas sérias que mostram que, por exemplo, uma empresa, quando vai contratar alguém, os analistas de RH, né? Eu, por exemplo, quando vou fazer processo seletivo, eu observo. Como é que é Nossa, deve ser muito difícil passar por processo seletivo com você, Magela. Eu sou criterioso, Raquel. Para você ter uma ideia, na empresa onde eu trabalho hoje, nós incluímos uma redação. Nenhum candidato que entra na empresa entra se não fizer essa redação, se não for aprovado. Mas é importante, né? A pessoa precisa, porque às vezes, por não saber, por ser um analfabeto funcional, e a gente tem isso muito, e a internet reforçou isso aí, a pessoa não consegue dar uma informação errada. Pontuação muda completamente o sentido de frase, totalmente, né? A vírgula, então, ela troca simplesmente, ela faz uma frase virar o contrário, dependendo de onde ela se coloca, não é Sem dúvida, ela troca o sentido, né? Raquel, então veja, olha só, aprender mais, esse é o primeiro objetivo. E olha, nesse tópico aprender mais, eu diria várias coisas, né? Como eu já mencionei, melhorar o vocabulário, melhorar a confiança, né? A autoconfiança. Sim. Quanto mais eu domino um assunto, mais confiança eu tenho para falar sobre ele, né? Para encarar uma plateia, um processo seletivo, para conquistar um cliente, não é verdade? Então, olha... Para conquistar uma pessoa? Conquistar uma pessoa, sem dúvida, né? Se eu quiser amanhã conquistar uma bela dama, eu chegar lá um chucro, ela vai fugir de mim. Não, passa. Não, esse aqui vai embora. Não, tchau, viu? Raquel, razão número 2, nós conseguimos, a partir daí, sair da zona de conforto. Veja bem, nós humanos temos uma tendência, eu já percebi muito isso, analisando o comportamento humano, né? E hoje eu tenho estudado muito ciências humanas, eu estou fazendo uma outra faculdade que me obriga a estudar muito filosofia, políticas públicas, enfim. Então, veja bem, nós seres humanos temos uma tendência de nos acomodar, de ter medo do novo. Sim. O novo assusta, né? Medo da mudança. E a leitura nos obriga a pesquisar, né? Aqui nos bastidores nós conversamos sobre um assunto ainda há pouco, né? De um fato que eu vi na Bíblia Sagrada, sim, que me chamou muito a atenção e que me forçou a pesquisar em fontes seculares, que me ajudaram a não apenas comprovar a exatidão do texto, aumentar a minha fé, me humanizar, quem falou que eu vi lá foi Jesus Cristo, me humanizar e me tornar uma pessoa com um espírito cristão ainda melhor, sim, né?
eu entendo que eu me refinei como ser humano. Eu saí da zona de conforto, eu não apenas li a matéria. Eu li a matéria, me chamou a atenção, não ficou claro para mim e eu corri atrás. Eu pesquisei. Né? Então, percebe, Raquel? Então, sair da zona de conforto. Esse é um outro benefício, uma outra razão, né, que nós apresentamos para que nós tenhamos, sim, o hábito de leitura. Olha só, o terceiro ponto que eu coloquei aqui, Raquel. Melhora a nossa capacidade cognitiva, a nossa compreensão de mundo. Raquel, muitas vezes, por exemplo, nos processos seletivos, né, que eu faço, eu às vezes coloco temas nas conversas com os candidatos que aparentemente não tem nada a ver com a vaga, por exemplo, que ele está buscando. Tá batendo um papo ali. Tô batendo papo aleatório, mas o tempo todo essa pessoa está sendo avaliada. E eu converso de maneira bem informal, e não sou eu. Acho que são todos os profissionais de RH, né? Então, veja bem, eu me interesso em saber qual o nível de capacidade cognitiva que essa pessoa tem. Porque, veja bem, você vai contratar alguém para atender o seu cliente, por exemplo, né? Você precisa de alguém que entenda de gente. E gente não é igual matemática, onde 2 mais 2 é 4 e fim de papo. Você cria situações para ver como essa pessoa reage, seria isso? Sim. Crio situações, jogo perguntas, enfim. Ela consegue descrever aquilo dali, como ela sai daquela situação. Exatamente. Né? Eu quero tentar conhecer da melhor forma possível com quem estou falando. E a leitura, ela colabora nesse sentido. Ela melhora a nossa cognição, a nossa capacidade de inferência, de compreensão, né? Você vai fazer um vestibular amanhã, você vai fazer um concurso público. Eu tenho certeza que se você tiver um hábito de leitura constante, você vai ter muito menos dificuldade, se é que vai ter, para interpretar os textos. Até essa questão de redação. Às vezes é lançado um assunto e a princípio ali ela tem um objetivo por causa daquele assunto, mas dependendo da sua capacidade de argumentar sobre ele, você desvia completamente do foco sem sair do tema, não é isso? E aí você coloca ali um outro viés sobre um assunto que às vezes nem aquela pessoa que propôs não estava pensando, e é justamente isso. Pela sua capacidade de inferências mesmo, de imaginação, né, de criação de contexto. Verdade, porque tudo isso afeta as áreas do cérebro enquanto você está lendo, né, Geraldo? Sem dúvida, com certeza. Raquel, olha só, eu vi um dado interessante, um professor, olha só que interessante, um neurologista, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Dr. Paulo Caramelli, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava fazendo a minha pesquisa. Ele disse isso aqui, olha só. Com o hábito da leitura sistemático e frequente ao longo dos anos, você aumenta a conexão entre as células nervosas, o número de sinapses entre as células do cérebro, né, e consegue se contrapor aos efeitos da doença do Alzheimer, que lesa ou danifica essas sinapses. Olha só. Raquel, eu vi uma fonte essa semana, na minha pesquisa, que mostra que o hábito de leitura frequente reduz em até 32% a possibilidade de vir a ter Alzheimer. Eu tive um tio que faleceu há pouco tempo com mal de Alzheimer, eu pude ver o sofrimento, eu pude perceber a dificuldade da família. Eu vi um homem inteligente, humilde, uma pessoa de um coração que não cabia dentro do peito, se transformar num vegetal. Então, tá vendo só? Então, veja, não sou eu que estou dizendo, é o professor Paulo Caramelli, da UFMG, que está dizendo isso. Então, veja bem, você, por exemplo, você... Mas não é qualquer leitura também não, né, Magé? Não, Porque aí, falar, mas eu leio, eu pego notícia e qualquer coisa, eu leio uma manchete, não é bem isso, não é assim, isso, Raquel, não. Né? Veja bem, leitura é uma coisa muito rica, né? Existe porcaria? Existe. A gente precisa ser discernidor, né? Eu, por exemplo, não pego jornais policialescos para ler. Não, porque não me acrescenta, né? Sim. Agora, veja bem, uma coisa é isto e outra coisa é a vasta porta de conhecimento que se abre. Aliás, veja bem, não só conhecimento. Conhecimento, lazer, né? Sim. Aliás, na minha visão, a leitura é um antidepressivo fantástico. Eu já li Monteiro Lobato e me deleitei. Tem um escritor, Raquel, brasileiro, que infelizmente está muito esquecido, chamado Menotti Del Pitia. Já é falecido há muitos anos. Ele viveu na época do Getúlio Vargas. Ele escreveu um livro chamado No País das Formigas, que, meu Deus, quando eu era criança, eu reli esse livro e para mim foi um parque de diversões. Eu li, Raquel, olha só. Eu li esse livro que está aqui na minha mão, que eu trouxe para você ver. Dá pra gente... Não sei se vai dar... Vira a capa um pouquinho para cá, ao contrário. Opa, ao contrário?
Isso, agora chega pra cá. Agora a pra câmera cá? é aquela ali. Tá. Isso. Ok. Deu pra ver agora? Agora dá. O alimento dos deuses. Ok, eu tô novinho, eu aprendo, viu? Eu fiz 18 anos semana passada, tá? Eu aprendo. Tem paciência com nós adolescentes, viu? Imagina. Tá tudo certo. Raquel, H.G. Wells. H.G. Wells, que eu já destaquei várias obras dele aqui, né? Sim. Ele escreveu muita coisa ácida, dura, crítica, mas ele escreveu coisa light também. Esse livro, O Alimento dos Deuses, meu Deus, eu lembro que eu peguei ele um dia de férias, num período de férias, eu me deitei na cama, quando eu assustei, eu tinha lido o livro todo. E tem isso, né? A gente vai se deleitando, na verdade, né? Sem dúvida. Você vai entrando dentro da história e vai, de repente, imaginando. E às vezes é muito interessante quando a gente gosta de um livro, né? Você termina e fica pensando naquela situação. Se fosse você, como é que você faria, não é isso? Verdade, verdade. Então, olha, tá vendo só, Raquel? Conhecimento, crítica social, conhecimentos profissionais da sua área, diversão, lazer, terapia, né? Eu lia gibi, você vê, eu lia os gibis do Maurício de Souza, você também? Nossa, assim, demais da conta. Eu tinha uma tia, a gente ia pra casa dela, a tia Marta, nas férias, né? Ela mora em Belo Horizonte, a gente ia pra lá, ela tinha um guarda-roupa praticamente lotado. E era a coisa mais deliciosa do mundo. A gente chegava lá, dava oi e já ia pra aquela sala, não tinha aquele guarda-roupa, pra devorar aquelas leituras. Era uma coisa louca. O meu filho ainda não lê, né, fluentemente. Ele consegue ver algumas coisinhas, ele só tem 5 anos, mas ele adora esses quadrinhos, assim. E ele fica viajando nos quadrinhos ali, vendo as histórias. Raquel, é fantástico. Olha, eu tive o privilégio de ler Maurício de Souza num período de auge, né? Eu li o Maurício de Souza, eu lia o Daniel Azulay, ele tinha a revistinha da Turma do Lambi Lambi, eu lia, enfim, as revistas da Marvel, Heróis da TV, a coleção Secret Wars, eu li ela toda. Então, assim, era um parque de diversões. Então, olha que coisa legal, né? Despertava em mim um sentimento gostoso de diversão. Era o meu parque de diversões. Era o meu playground. Né? Raquel, e olha só, a quinta razão que eu coloquei, eu selecionei 5, né? O hábito de leitura constante desenvolve a nossa capacidade de empregabilidade. Vamos analisar um pouquinho o mercado hoje? Nós estamos fazendo uma análise bem simplesinha, né? Nós estamos num mercado extremamente competitivo, recessivo, né? Existem dificuldades no Brasil e no mundo nesse momento. E as empresas estão hoje afoitas em busca do que há de melhor, né? E a oferta de mão de obra está muito maior do que a demanda, né? Então, resultado, né? Quanto mais qualificado eu for, quanto mais dotado de autoconfiança eu for, quanto mais eu tiver uma argumentação lógica convincente, e detalhe, por convicção, né? Mais empregável eu serei. Sem dúvida. Eu, por exemplo, quero contratar pessoas que tenham capacidade, que sejam cultas. Você quer melhorar o negócio, né? Eu quero melhorar o negócio e preciso, eu sobrevivo disso, né? Eu preciso de pessoas que agreguem, né? Que tenham conhecimento, que compreendam o ser humano, que compreendam o mercado, que entendam o que significa encantar o cliente, né? E aí, Raquel, veja bem, por exemplo, eu trabalho com liderança, né? Então eu tô com essa bíblia aqui, que é a inteligência emocional. Olha se eu tô no rumo certo aqui, né? Só tira um pouquinho do microfone para pro lado de lá, pro seu lado direito. Do lado direito. Melhorou? Abaixa um pouquinho? Agora tá ok. Inteligência emocional, teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Pois é, do Daniel Goleman. Raquel, e esse aqui é um manual de líderes empresariais, de profissionais de gestão, né? Que precisam melhorar a sua capacidade de trabalhar com inteligência emocional. Né? Quer dizer, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional nada mais é do que a capacidade de compreender suas próprias emoções, sentimentos e o do outro, para transformar isso em resultado. Como é que eu consigo, Raquel, fazê-la? Digamos que você trabalha comigo lá na empresa e tal. Como é que eu consigo fazê-la se apaixonar pelo líder que eu sou, que o Salomão é? Para que você faça a sua atividade, faça talvez até algo mais por confiança. Você está percebendo a grandiosidade disso? Sem dúvida. E aí, de novo, nós voltamos, leitura. Porque você se sente mais seguro, né, inclusive, né? Mais seguro. Quando você tem uma liderança que você se inspire, né? Você tem segurança de trabalhar melhor, inclusive. Eu vi um conceito de liderança, inclusive, esses dias que me encantou. A liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Sim.
Liderar não é ser chefe. Raquel, faça isso. Raquel, faça aquilo. Salomão, faça aquilo. André, eu quero que faça aquilo ali agora e tem que ser agora. É verdade. Não é isso. Até porque isso a pessoa dá vontade de fazer o contrário. Dá vontade de fazer o contrário. Tem os reativos que vão até embora, né? É verdade. De repente tem um potencial, mas não conseguem acompanhar esse ritmo aí. Verdade, sem dúvida. Então, Raquel, e detalhe, Raquel, só um adendo que eu quero fazer. Leitura é também uma viagem, tá? A máquina do tempo do H.G. Wells e o túnel do tempo do Irving Allen não existem na vida real, né? Mas existe a possibilidade de nós fazermos isso por meio da leitura. Quer ver um exemplo? Nós já falamos aqui, Raquel, sobre esse documento. Isso aqui não é um livro, não. Isso aqui é um documento, viu? Que é esse que nós já conversamos sobre ele, que é o Diário de Anne Frank, né? Acho que tá dando para ver. Tá dando para ver. Tá, né? O Diário de Anne Frank, que literalmente falando nos transporta para dois, eu vou chamar de lugares. Nos transporta para o período da Segunda Guerra Mundial, para a Alemanha, para a Polônia, né? Enfim, para os locais onde mais foram afetados, né, pela guerra, e nos transporta para dentro de uma coisa que eu acho fora do comum. A alma humana. Que no caso aí era Anne Frank. Eu, quando li o livro, eu viajei, eu me teletransportei para dentro da alma chamada Anne Frank. Que bacana. E eu consegui compreender os dilemas que nós já conversamos, né, lá no Informa Cidade, da menina Anne Frank, aprisionada lá no anexo secreto, que nós já conversamos, né? Aquele horror. Aquele horror todo. Então, veja, a leitura é também essa viagem. Então, Raquel, recapitulando, 5 razões, então 5 motivos para o nosso público de casa, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para o nosso amigo querido, montar a sua própria biblioteca e desenvolver o hábito de leitura. Aprender mais, foi a primeira coisa que eu chamei a atenção, né? Segunda coisa, sair da zona de conforto. A saída da zona de conforto é uma consequência desse hábito contínuo, né? A melhoria da nossa capacidade cognitiva, da nossa compreensão de mundo e do ser humano, a prevenção do Alzheimer e a melhoria da nossa capacidade de empregabilidade. Isso fora outras situações adjacentes que nós colocamos aqui, né? A leitura é uma viagem, a leitura é um antidepressivo, a leitura é um playground. E muito mais. E muito mais. Geraldo Magela esteve aqui conosco na Rádio Câmara. Muita coisa pra gente falar, né, Magela? Como sempre, mas Informa a Cidade, você tá toda sexta-feira lá e a gente vai desmembrando esses assuntos aí, trazendo essa reflexão pro nosso público, nossos ouvintes, nossos telespectadores, para que a gente fique mais rico culturalmente, né? Que a gente possa discutir temas que são de fato necessários, que são de fato, que de alguma forma nos construam, nos melhorem, que é isso que a gente quer. Muito obrigada mais uma vez, viu, Magela, pela sua participação. E Raquel, só para fechar, tem 2 frases do Mário Quintana que eu gosto muito, que eu queria falar para você e para o nosso público. A primeira frase: os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprenderam a ler e não leem. Segunda frase: livros, Raquel, não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Apenas isso. Apenas isso. Obrigado, Raquel, pela oportunidade do espaço. O meu abraço a você, meu abraço a Salomão, ao André, a toda a equipe da Rádio e TV Câmara, né? Rádio e TV Câmara. Estamos tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. E o meu abraço carinhoso à família Sete Lagoana. Muito obrigado a todos. Certo. Nós que agradecemos, Geraldo Magela conosco aqui nesse primeiro bloco do Informa Cidade. Muito obrigada. Sexta-feira a gente está de volta com ele lá no estúdio, ou não, ou aqui na rádio mesmo, né? Vamos ver como é que vai ficar aí semana que vem, viu? Obrigada, Magela. Eu que agradeço aqui. Um abraço a todos. Um abraço.